Fala pessoal, eu sou Marcelo Pereira, este é o canal Dica do Nerd e hoje nós vamos falar sobre as pseudoclasses no CSS. Uma pseudoclasse no CSS é uma palavra-chave que nós vamos adicionar ao nosso seletor e vai nos permitir fazer alterações no estilo deste elemento baseado em um estado especial. Um exemplo que nós já utilizamos no decorrer do curso e também no projeto que a gente vem desenvolvendo é a pseudoclasse hover. Através da pseudoclasse hover, nós conseguimos saber quando o usuário está com o mouse em cima de um determinado elemento. E a gente vai ver alguns exemplos bem interessantes, coisas que a gente consegue fazer com essas pseudoclasses. E antes de começar a explicação do conteúdo de hoje, vamos só repassar aqui como ficou a estrutura. Eu criei então este arquivo HTML com este conteúdo. Você pode pausar o vídeo e copiar essa estrutura. Criei aqui também este arquivo styles CSS, já importei, já chamei aqui no arquivo index. E aqui tem este arquivinho readme que eu trouxe uma breve explicação sobre o conteúdo de hoje. Lembrando que o link com todas as aulas fica na descrição do vídeo. Então nós vamos rodar o projeto aqui com o Live Server. Vou fechar esta aba e vou dar um pouco de zoom. Eu não apliquei nenhum estilo, está ainda com padrão do navegador. Agora essa barra lateral, essa navegação eu posso fechar. Então para a gente relembrar como funcionava o hover, eu vou abrir aqui o arquivo CSS, dar um pouco mais de zoom aqui. Então vamos estilizar um pouco mais este botão para a gente conseguir fazer alguns exemplos mais interessantes. Vamos criar um seletor pegando o próprio elemento bottom. Vamos colocar uma cor de fundo. Já tem uma cor diferente, então perceba que quando eu coloco a cor de fundo, eu já não tenho mais o hover. Então se eu quiser um hover diferente, eu preciso agora criar. Vamos pegar o nosso seletor e vamos utilizar o hover, porque o hover, através da pseudoclasse hover, relembrando, a gente consegue saber quando o usuário está com o mouse em cima do elemento, neste caso, o botão. Então agora aqui eu posso trocar a cor de fundo, um outro roxinho aqui mais claro, e agora quando o usuário passa o mouse, o botão muda a cor de fundo. A gente pode adicionar aqui um cursor pointer, tá? Vamos também mudar a cor do texto. Vamos tirar a borda. Vamos colocar então um padding de 4 pixels em cima e 8 dos lados. Ok. Então aqui a gente relembrou como funciona o hover. Voltando aqui no conteúdo, nós vamos ver agora a pseudoclasse disable. E aí, para isso, nós vamos vir aqui no botão e vamos colocar um atributo chamado disable. Nada mudou aqui para mim, porque eu já tenho um estilo. Eu vou comentar aqui esse CSS para a gente ver como é o estilo padrão que o navegador coloca. E agora a gente vê que voltou ao estilo padrão e eu consigo ver que o botão, olha só, ele tem essa aparência, né, desabilitado mesmo, tanto que eu clico e não acontece nada. A gente pode também aplicar um estilo para o nosso botão quando o estado deste botão for disable, quando ele estiver desabilitado. Então aqui eu vou voltar com o nosso estilo que a gente está customizando, certo? E agora eu posso, através da pseudoclasse disable, aplicar um estilo diferente para este botão. Então, por exemplo, eu posso vir aqui no button, chamar a pseudoclasse disable, e agora aqui eu posso, por exemplo, colocar uma cor de fundo diferente. Vamos colocar aqui um cinzinha. Agora tem uma cara desabilitado mesmo. Ainda tem algumas coisas que a gente vai melhorar, certo? Mas a gente vai fazendo isso no decorrer da aula. Outra pseudoclasse muito importante e que nós vamos ver agora é o focus. Esta pseudoclasse ela é extremamente importante, principalmente quando nós vamos falar de acessibilidade, de usabilidade da nossa página, do nosso site. A pseudoclasse focus me permite saber quando um elemento no meu site está selecionado. Eu vou novamente comentar este estilo personalizado que a gente está fazendo, deixar aqui o estilo padrão do navegador. Eu vou clicar aqui na barra de endereços e vou dar Tab. Ele já me focou no botão, no primeiro elemento que eu posso dar foco. Fica bem visível, eu consigo ver exatamente onde eu estou. Então uma das coisas que é bem importante que a gente consiga fazer, e eu já comentei isso aqui no canal, é que a gente permita que o usuário navegue, consiga fazer as coisas no nosso site utilizando apenas teclado. Isso é bem interessante, é bem importante. Então, através da pseudoclasse focus, eu vou saber que o elemento está selecionado, então eu também posso fazer uma estilização personalizada para ele.
Vamos voltar então com os nossos estilos e agora a gente vai novamente chamar o botão e utilizando a pseudoclasse Focus. Então, por exemplo, uma coisa legal seria o que? Eu também poder trocar a cor quando eu estiver dando o Focus. Então eu posso copiar essa cor aqui e colocar aqui no Focus. Então agora, quando eu der o Tab, olha só, o meu elemento está selecionado, inclusive ele já botou a bordinha ali, que é o padrão do navegador, e já trocou a cor. Já o botão que está desabilitado, obviamente, né, eu não consigo selecionar. Então você pode testar isso dando Tab e Shift Tab. Bom, aqui nós já vimos que repetimos a mesma propriedade com o mesmo valor. Então a gente pode, né, juntar esses dois seletores e deixar nosso código mais bonito. Vamos copiar aqui, vou colocar uma vírgula e adicionar agora aqui o foco. E agora este seletor eu posso remover. Então vamos agora estilizar este outline, né? Nós chamamos de outline, esta cor desta borda, para deixar mais bonito. E para isso é muito simples. Lembrando que agora, tudo que eu fizer aqui, eu vou fazer tanto para o hover quanto para o focus, tá? Porque eu quero que tenha o mesmo estilo nos dois. Então eu posso chamar a propriedade outline, colocar 2 pixels de borda, ela vai ser sólida, e a mesma cor que eu estou utilizando aqui no hover e no focus. Vamos testar? Olha que interessante. Como a cor da borda é a mesma cor do fundo, então dá aquela sensação que o botão cresceu. Eu fiz isso de propósito porque nós vamos conhecer uma outra propriedade que vai deixar o nosso botão bem legal. Mas eu consigo perceber agora bem quando eu dou o foco no botão. E também quando eu der o hover, o estilo é alterado. E isso deixa bem visível para o usuário o que está acontecendo. Como eu falei, a gente vai deixar esse botão bem legal nesses eventos de hover e focus. Para isso, existe uma propriedade no CSS que é o Outline Offset, que é o espaçamento que eu posso deixar entre o botão e essa borda, este outline. Eu vou deixar aqui 1 pixel. E agora, olha que legal, fica bem bacana. Fica mais legal ainda se eu colocar, por exemplo, aqui neste botão, eu vou colocar então um border radius de 24 pixels. Vamos ver como fica. Olha que legal. E o meu outline, ele acompanha. Vamos testar aqui com focus. Olha que bacana. Bom, a gente viu que está ficando legal, mas tem algumas coisas que a gente não quer que aconteça. Esse primeiro botão está ok, mas o botão desabilitado, eu não quero aqui no hover, por exemplo, está acontecendo isso. Ó, ele está colocando tanto a mãozinha, que é o cursor pointer, como também está colocando a borda, o outline. E para isso, nós vamos utilizar a pseudoclasse Not. Eu poderia, por exemplo, passar esse cursor pointer aqui, mas eu não quero que esse estilo seja aplicado neste botão quando ele estiver desabilitado. Para isso, nós vamos utilizar então a pseudoclasse Not da seguinte forma. Ela tem essa notação de função, então aqui dentro eu vou passar exatamente o estado que eu não quero que seja aplicado. Eu quero que se pegue o botão hover menos o botão hover que esteja disable. Então agora não tenho mais o cursor pointer nem o hover. Ou seja, relembrando, eu peguei o meu botão com o evento hover. Quando eu passar o mouse em cima, eu não quero que os botões desabilitados, com o estado de desabilitado, peguem esses estilos aqui de baixo. Agora nós vamos ver duas pseudoclasses que são também bem úteis, que são First Child e a Last Child. Ou seja, eu posso pegar o primeiro filho ou o último filho de um elemento pai. E para isso, eu estava olhando aqui e eu vou fazer uma coisa aqui, tá? Pode fazer junto aí comigo. Eu vou remover essa div, vou deixar os botões fora da div, para a gente poder testar essas duas pseudoclasses. Se a gente olhar aqui, como eles são elementos inline, eles conseguem ficar um ao lado do outro, né? Diferente das LIs, que são display block e ficam uma abaixo da outra, e dos parágrafos, que também são display block e ficam um abaixo do outro. Então eu gostaria de afastar este botão que está desabilitado, colocar um espacinho entre eles. Neste caso aqui, consigo aplicar esse estilo me baseando, em quem é o primeiro elemento e quem é o último elemento, ou o primeiro filho e o último filho. Então eu poderia dizer que o meu botão que está desabilitado, ele é o último filho, correto? Pensando nesses dois botões. Então eu faria o seguinte, eu vou pegar
o button, que vai ser o meu último filho, né, o last child. E aí eu vou colocar um margin left, por exemplo, porque eu quero afastar ele do botão roxo, né? Então, um margin left de 8 pixels. E a gente vai ver que nada aconteceu. Eu estou fazendo desta forma justamente porque se um dia isso acontecer com você, né, você aplica o estilo e nada acontece. Por quê? Porque para que o last child e o first child funcione, eles precisam, esses dois filhos aqui, eles precisam ter um pai. Por isso que eu tinha colocado aqui a div, tá? Então eu vou voltar aqui com a div. Agora sim, os dois eles realmente são irmãos e a gente vai ver que ele afastou. Tem a margem aqui. Então agora os botões eles afastaram. Vamos fazer um exemplo agora aqui com estas LIs. Posso pegar a minha primeira LI e colocar uma cor de fundo, por exemplo, diferente. Aí também posso pegar a minha última LI e também mudar a cor de fundo dela. Vou colocar uma outra corzinha diferente aqui. Então, a gente tem esses seletores para fazer esse tipo de coisa. Isso aqui é bem útil. Agora, por exemplo, eu gostaria de estilizar algum elemento. Por exemplo, eu consegui pegar o primeiro e o último, mas se eu quisesse pegar o CSS3, que é a minha segunda LI. Aqui, por exemplo, eu consigo pegar o primeiro parágrafo e o último, mas se eu quisesse pegar o segundo parágrafo, como é que eu faço? Para isso, nós vamos estudar agora e fazer alguns exemplos utilizando a pseudoclasse nthchild. Com esta pseudoclasse, eu consigo pegar um determinado filho baseado na sua posição. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui com os parágrafos. Então, vamos utilizar o nthchild para pegar o parágrafo que estiver na posição 2, por exemplo. Vamos mudar a cor de fundo. Vamos colocar uma outra cor aqui. Agora eu consegui pegar exatamente o segundo parágrafo. Eu poderia pegar o primeiro, eu poderia pegar o terceiro. Vamos deixar aqui o número 2. Então, com essas pseudoclasses e muitas outras que a gente pode ainda ver no decorrer do curso, a gente consegue fazer muita coisa. Com a pseudoclasse nthchild, existem outras maneiras, outras formas de utilizar, mas eu vou deixar para um próximo vídeo, porque daí a gente pode explorar bastante essa pseudoclasse, que ela nos permite fazer muita coisa legal. Então, para a aula de hoje era isso. Eu espero que você realmente tenha gostado e tenha aprendido, tenha ficado claro. E eu te peço, então, deixa aí o teu like e faça aí um comentário dizendo se você gostou, o que você achou, se foi útil e se você gostaria de ver mais conteúdo como esse. Deixa também algumas sugestões aí de assuntos ou a sua dúvida, porque eu respondo todos os comentários. Eu sempre tiro um tempinho para responder todos os comentários e ajudar quem precisar. Então, a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço.